Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita alegria que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa A Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estudamos as obras do Espírito André Luiz, ditadas à psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Nós já estudamos o primeiro livro da chamada série André Luiz e agora estamos concluindo o estudo do segundo livro da série, que é Os Mensageiros. Porém, antes de nós iniciarmos propriamente o nosso trabalho de hoje, vamos cumprimentar os amigos que já estão aqui, né? Então, vamos lá. Nossa querida Vera Parente. Oi, Verinha, boa tarde. Os likes são importantes. Ah, sim, são sempre muito importantes os likes, né, Verinha? Boa tarde, que bom. Nossa querida amiga Eronides aqui conosco também. Boa tarde, Silvia, a todos. Hora de despedidas, sim, exatamente. É o título de hoje, né, Eronides? Nas despedidas. Laudiceia também aqui conosco. Oi, Lau, tudo bom, querida? Boa tarde, que bom que você está aqui. Muito bem, pessoal. Mas, como nós sempre fazemos, né, antes de entrarmos propriamente no nosso estudo de hoje, de iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos fazer a nossa prece e pedir aos queridos amigos espirituais, que são os verdadeiros condutores da nossa web rádio, que nos auxiliem na realização de mais este programa. Então, convidamos a todos que estão agora aqui conosco e aqueles que irão nos acompanhar mais tarde, através do vídeo que ficar gravado em nosso canal no YouTube, para que levem seu pensamento a Deus e, junto conosco, façam esta pequenina prece. Vamos orar? Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que nós possamos, todos, auferir o melhor de tudo que será dito, estudado e comentado aqui na tarde de hoje. E que todos possamos utilizar esses conhecimentos para o nosso aprimoramento e melhoria íntima. E assim, queridas irmãs e irmãos de Ideal Espírita, está no ar pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Vida Após a Vida, estudo das obras do Espírito André Luiz. Bom, como a nossa Ironide já falou, né? Hoje nós vamos ler o capítulo de número 51, né? O capítulo 51, que é o último capítulo, né? É o último capítulo do nosso livro, né? Do nosso livro Os Mensageiros. Na próxima semana, nós iniciaremos mais uma obra, que será o livro Missionários da Luz, né? Então, para a próxima semana, já teremos o livro Missionários da Luz, ok?
Bom, quem não tiver o livro, né, já vai providenciando, acho que tem em PDF, pode baixar, né, na internet e tudo mais, para que vocês possam acompanhar, né? Bom, mas antes de nós entrarmos no capítulo de hoje, vamos ver o que foi visto, né, na semana passada, no capítulo de número 50, né? No capítulo de número 50, nós vimos a desencarnação de Fernando, né? A desencarnação de Fernando. Nesse capítulo, André Luiz registra o auxílio espiritual para acelerar o processo desencarnatório de quem se prendeu na vida às sensações e está, ao mesmo tempo, sendo atraído pela força magnética dos parentes aflitos. É aquilo que nós falamos, né, da chamada melhora da morte, né? Os parentes ficam prendendo demais o enfermo e dificultando ao plano espiritual a realização do desligamento. Então, o plano espiritual dá aquela carga energética, né, no enfermo para que ele melhore e as pessoas relaxam um pouquinho, então eles podem fazer, né, o desligamento. Então, nesse capítulo, André Luiz registra o auxílio espiritual para acelerar o processo desencarnatório de quem se prendeu na vida às sensações e está, ao mesmo tempo, sendo atraído pela força magnética dos parentes aflitos. André Luiz analisa o corpo de Fernando com a potencialidade de um raio-x, observando as minúcias do sistema ósseo, o sangue, os tecidos, os humores. Para apressar a desencarnação de Fernando em coma, que tem dificuldades para se libertar do corpo físico em razão da força magnética dos familiares, a equipe de Nosso Lar provoca uma melhora súbita e o médico dá a notícia alvissareira, liberando a família para merecido descanso. Livre das correntes magnéticas dos familiares, o desligamento do corpo espiritual se processa a partir dos calcanhares e termina na cabeça. Aniceto manifesta sua preocupação com o acompanhante de Fernando, para que não fique entregue a si mesmo, correndo risco de perambular por zonas inferiores em companhia de espíritos vagabundos que já se apresentam com menosprezo pelo agonizante, mas a genitora estava presente e tudo controla, né? Então, o desligamento começa a partir dos calcanhares, termina na cabeça, né? Nós lembramos que apareceram aqueles espíritos na janela, né? Meio que chamando o Fernando. Aniceto ficou um pouco preocupado com isso, mas a mãe do Fernando estava lá e tem tudo sob controle, né? Muito bem. Vamos agora, então, pegar o nosso livro. Oi, a velhinha está falando aqui. Silvia, tem gente que não sabe que é só clicar a mão positiva para dar o like. A velhinha está dizendo como é que se faz, né? Para dar o like. É só clicar, gente. Não tem uma mãozinha com o dedinho para cima e uma mãozinha com o dedinho para baixo, assim, uma do lado da outra, né? É só clicar na mãozinha com o dedinho para cima, clica ali em cima daquela mãozinha e aí você já deu o like no nosso vídeo, né? A velhinha está aqui dando um bisu de como fazer, né? Para dar o like. Muito bem. Gente, então vamos lá. Pegando aqui o nosso livro e abrindo no último capítulo, né? No último capítulo, capítulo 51, nas despedidas. Depois de outras atividades espirituais numerosas, findou a semana de serviço a que Aniceto nos admitira em sua companhia. Seguíramos o nobre instrutor
através de tarefas variadas e complexas. Sediados no templo acolhedor de Isabel, atendêramos a considerável número de doentes, bem como a irmãos outros perturbados, abatidos, transviados e moribundos. Lembra que eles foram, iniciaram esse trabalho justamente na casa da senhora Isabel, que sempre fazia os estudos e tinha um culto no lar realizado com muita seriedade e muita regularidade. Então, a casa da senhora Isabel era uma espécie de oficina de nosso lar, né? Então, os amigos espirituais lá se reuniam para prestar socorro a diversos espíritos necessitados, né? Então, ele diz: sediados no templo acolhedor de Isabel, atendêramos a considerável número de doentes, bem como a irmãos outros perturbados, abatidos, transviados e moribundos. Nosso orientador tinha para todos os casos maravilhosos recursos de improvisação, sempre atencioso e otimista. Aqueles poucos dias de trabalho novo encheram-me o cérebro de raciocínios novos e o coração de sentimentos que até então desconhecera. Né? Então, André aqui está falando realmente da emoção, né, que ele sentiu com todos esses novos trabalhos realizados ali na crosta. Né? E ele diz, né, que encheram o coração dele de sentimentos que até então ele desconhecera. Ao contato das revelações de Aniceto, nos domínios da eletricidade e do magnetismo, reformara todos os meus antigos conhecimentos de medicina. Olha que fantástico, né? O André, que quando encarnado era médico, diante dos novos conhecimentos que ele recebeu de Aniceto com relação à eletricidade e ao magnetismo, ele acabou reformulando todos os seus antigos conceitos sobre medicina. E daí nós vemos o quanto a medicina do espaço é diferente, muito mais avançada que a medicina da Terra. Né? A ascendência mental no equilíbrio orgânico, as forças radioativas, o campo das bactérias, a visão mais ampla da matéria organizada, compeliam-me a nova conceituação científica na arte de curar os corpos enfermos. Né? A visão que ele passou a ter, né, muito maior do corpo como um todo, né, e do efeito que a mente exerce sobre o equilíbrio orgânico. Alargara-se, sobretudo em minha alma, o entendimento acerca do médico divino, que restabelece a saúde do espírito imortal. A claridade extensa que me felicitava agora o espírito fornecia mais largo conhecimento de Jesus. Né? Olha que lindo, né, gente? O médico divino é Jesus, né? Nós sempre dizemos, né? Jesus é o médico dos médicos. E ele está dizendo que a claridade extensa que me felicitava agora o espírito, com o maior conhecimento acerca do médico Jesus, né? Que restabelece a saúde do espírito, né? Essa claridade que felicitava agora o espírito de André Luiz fornecia um mais largo conhecimento dele a respeito do mestre Jesus. Compreendi, então, que a fé não constitui uma afirmativa de lábios, nem uma adesão de ordem estatística. Procurá-la-ia em vão na esfera sectária, ou seja, nos grupos religiosos, né? Relativos, sectário é relativo à seita, né? A partidário. Na verdade,
ele está dizendo aqui, procurá-la-ia em vão, ou seja, não adiantaria procurar a fé apenas no âmbito dos grupos religiosos, nas disputas vulgares, nos cultos exteriores, alteráveis todos os dias. Era assim, uma fonte d'água viva, nascendo espontaneamente, minha alma. Gente, como eu sempre falo, fé não se prescreve, fé não se impõe, né? Fé vai sendo construída, né, dentro de nós ao longo das diversas experiências e muitas vezes ao longo de diversas encarnações. São as nossas experiências que vão nos levando cada dia mais a ter fé, a desenvolver dentro de nós esta certeza de que não estamos sós, de que Deus, nosso Pai, que Deus nos ama, né? E que a todos nós será dado segundo as nossas obras. Né? Então, esta certeza, essa confiança em Deus, na sua bondade infinita, na sua justiça perfeita, é que vai construindo dentro de nós a fé. Né? E nós vamos aprendendo a aceitar as coisas da vida como elas são. Né? Nós podemos pedir, e nós pedimos a Deus, de repente, que nos ajude, que nos oriente, que nos dê forças a passar por determinado problema, determinada dificuldade, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos nos posicionar de forma submissa diante da vontade de Deus. Porque quem melhor sabe a respeito do que nos convém não somos nós, e sim Deus, que conhece toda a nossa história. Eu sempre digo que nós, mal e mal, conhecemos uma pequenina parte, essa parte que nós estamos vivenciando agora. Mas a nossa história não começou agora, nessa vida. Ela vem, né, se desenvolvendo há muitos e muitos séculos, através de inúmeras encarnações. E porque Deus conhece toda a nossa história, ele sabe o que melhor nos convém. Né? Então, aí ele continua aqui dizendo, né? Era, sim, uma fonte d'água viva, nascendo espontaneamente minha alma a fé. Né? Traduzia-se em reverência profunda, aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade diante das sublimes concessões do Eterno Pai. Encontrara um tesouro inacessível à destruição e um bem intransferível, por nascido e consolidado em mim mesmo. Exatamente, aqui ele está falando da fé, né? Da fé que ele passou a desenvolver dentro dele, né? Esse conhecimento, né? Esse sentimento divino que ele tinha dentro dele, que ele passou a desenvolver a partir de um maior conhecimento a respeito de Jesus. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que ele encontrara um tesouro, né? Um tesouro inacessível à destruição, ou seja, algo que ninguém mais poderia destruir dentro dele, né? Encontrar um tesouro inacessível à destruição e um bem intransferível, por nascido e consolidado em mim mesmo. Ou seja, aquilo que ele havia construído dentro de si mesmo, né? Ao conhecer, né? Ao conhecer acerca, né, do médico divino Jesus capaz de curar os espíritos, né? O espírito imortal era algo só dele. Era algo que ele havia desenvolvido. Por isso não podia transferir a ninguém. Aquela fé, aquela certeza, né? Era algo que ele havia construído. Por isso ninguém poderia destruir, né, isso dentro dele, e ele também não poderia transferir aquilo que ele estava sentindo para outra pessoa. Quando o instrutor nos convidou a regressar, senti-me positivamente outro. Guardava a impressão de haver encontrado as notícias diretas do Senhor Jesus na descoberta
de meu próprio mundo interior. Como poderia pagar ao prestimoso Aniceto semelhante capitalização de bens imortais? Olha como ele está consciente, né, da maravilha que ele recebeu. E aí ele fica se questionando, né, como é que ele ia poder pagar o Aniceto, né? Como ele poderia pagar ao prestimoso Aniceto aquele ganho tão incrível que ele havia recebido, aqueles bens imortais tão preciosos. Havia terminado o serviço de orações na última reunião semanal da residência de Isidoro e Isabel. Os trabalhos, sempre ativos, haviam representado esfera de observações e experiências sempre novas. Exatamente, né? Enquanto o trabalho se desenvolvia, né, na casa de Isidoro e Isabel, trabalho do culto no lar, né, com toda a assistência aos espíritos que eram lá levados, né? Ele diz que aqueles trabalhos ativos tinham representado na esfera das observações, do aprendizado para ele, experiências sempre novas, né? E, obviamente, valiosas. Grande número de amigos de Aniceto acercaram-se do instrutor, ansiosos por partilharem à luz da conversação de despedidas. O devotado orientador oferecia a todos a sua palavra de bom ânimo, otimismo, alegria e confiança no Senhor, como um príncipe de legenda cuja boca fosse fonte inesgotável de ouro espiritual. Olha como é que ele fez assim, a alegoria que a André Luiz aqui fez com relação ao que Aniceto falava, né? O devotado orientador oferecia a todos, né, a sua palavra de bom ânimo, otimismo, alegria e confiança no Senhor, como um príncipe de legenda cuja boca fosse fonte inesgotável de ouro espiritual, né? Ou seja, a fonte da boca de Aniceto é como uma fonte de ouro espiritual inesgotável, né? Vicente e eu tínhamos os olhos úmidos, desejosos, de externar-lhe verbalmente nosso reconhecimento pelas bênçãos recolhidas. Mas, ao nos aproximarmos, o abnegado orientador sorriu e antecipou. Agradeçam a Jesus pelo muito que nos tem dado. Você veja, né, que Aniceto percebeu de antemão que eles desejavam externar a ele todo o seu agradecimento pelos ensinamentos recebidos de Aniceto durante aquela semana. Mas Aniceto, naturalmente, já conseguindo ler, né, os seus pensamentos, antecipou-se e disse para que eles agradecessem a Jesus, né? Agradeçam a Jesus pelo muito que nos tem dado, né? Em geral, é assim que deve ser, né? Às vezes, quando nós estamos trabalhando mediunicamente, algumas pessoas se aproximam para agradecer uma coisa e outra, né? E aí, em geral, o correto é que nós digamos, né? Agradeça a Jesus, né? Porque tudo ocorre, né? Porque Deus permite e porque Jesus está ali nos auxiliando, né? Então, agradeça a Jesus. E tomando a Bíblia como interessado em fixar o assunto geral no amor às coisas santificadas, leu em voz alta, no capítulo 2 dos Provérbios de Salomão: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como a tesouros ocultos a procurares,
então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Isso está, né, em Provérbios, no livro Provérbios, capítulo 2, versículos 1 a 5. Isso é uma nota de André Luiz, né? Então, ele continua dizendo, né? A Eronides está colocando aqui, vejamos. Quem sabe um belo dia a nossa boca também será fonte inesgotável de ouro espiritual. Né, Eronides? Isso seria muito bom, né? Seria muito bom que todos nós, encarnados aqui no planeta Terra, pudéssemos fazer de nossa boca, né, uma inesgotável fonte de ouro espiritual. Só falaríamos coisas boas, né? Só diríamos coisas boas, e aí a vida seria muito mais bonita, né? Mas um dia, quem sabe, chegaremos lá, né? Chegaremos lá. Deixou em seguida o livro sagrado sobre a mesa e sentenciou: lembremo-nos do Senhor em nossas despedidas. Ratifiquemos, irmãos, nossos compromissos de trabalho e testemunho. Então, pequeno trecho dos Provérbios, encontramos muitos verbos que interessam os espíritos cristãos. Aceitar os mandamentos divinos e guardá-los. Tornar o ouvido atento e o coração esclarecido. Pedir entendimento e inteligência, alçando a voz acima dos objetivos inferiores. Buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe. O programa de serviços representa o esforço nobre daquele que, de fato, deseja a divina sabedoria. Não esqueçamos esses deveres, né? Então, ele leu aqui, né? Ele leu esses versículos que estão em Provérbios, capítulo 2, versículo 1 a 5. Vou repetir aqui o que ele leu. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros ocultos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E aí, né, Aniceto vem, né, e meio que destrincha um pouco essas colocações dos provérbios, né? E ele fala: lembremos, né? Lembremos do Senhor em nossas despedidas. Ratifiquemos, irmãos, nossos compromissos de trabalho e testemunho. Em tão pequeno trecho dos provérbios, encontramos muitos verbos que interessam os espíritos cristãos. E aí ele começa a enumerar, né? Nesse pequeno trecho dos provérbios, ele vê muitos verbos que nos interessam. Ele começa a enumerar esses verbos. Aceitar os mandamentos divinos e guardá-los. Tornar o ouvido atento e o coração esclarecido. Pedir entendimento e inteligência, alçando a voz acima dos objetivos inferiores. Buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços. Representa tudo isso. Representa o esforço nobre daquele que, de fato, deseja a divina sabedoria. Não esqueçamos, né? Não esqueçamos esses deveres, né? Olha que interessante, né? O Aniceto conclui, né, aqui nas despedidas, pensando da Bíblia, né, esses 5 versículos de Provérbios, capítulo 2.
para dizer como nós devemos nos comportar, né? Se nós desejamos verdadeiramente a divina sabedoria. Como a pausa se fizesse mais longa, um irmão rogou ao querido amigo prosseguisse na interpretação do texto. Mas Aniceto replicou em tom fraternal: por agora, meu irmão, não é mais possível. Outras obrigações nos chamam de longe. Né? Alguém pediu que ele continuasse lendo, né, ali os provérbios e interpretando para eles. E ele disse que, por enquanto, não era possível, né? Porque outras obrigações o chamavam, né, de longe. E dirigindo-se particularmente a Vicente e a mim, acentuou: já que voltaremos pela estrada comum, poderemos esperar por nossa amiga Isabel, para apresentar-lhe nossos agradecimentos e despedidas. Daí a momentos, a nobre companheira de Isidoro, abandonando o corpo ao repouso do sono, veio até nós, junto do esposo espiritual, atendendo ao convite mental do nosso dedicado orientador. Né? Ou seja, eles estavam se despedindo, né? O grupo de Nosso Lar estava se despedindo de Isabel e da casa dela, onde eles haviam passado uma semana de trabalhos e aprendizados, né? E ele desejou se despedir dela pessoalmente. O que ele fez? Aguardou que ela adormecesse, e aí, no desprendimento do sono, ele pôde conversar com ela, né? E aí a Isabel estava junto com seu marido espiritual, desencarnado, né? O Isidoro, né? E aí, então, eles puderam falar, né? Aniceto exprimiu-lhe profundo reconhecimento. Falou-lhe da nossa alegria, das oportunidades santas do serviço que a bondade divina nos havia proporcionado. Dona Isabel agradeceu comovidamente, deixando transparecer as lágrimas da gratidão que lhe dominava o espírito. A gente já imaginou que coisa fantástica, né? É porque a gente, na maioria das vezes, eu acredito que a Isabel também não vai lembrar, né? A gente não lembra, mas que maravilha seria, né? Se o nosso lar, onde nós buscamos fazer o nosso culto do Evangelho no lar regularmente, né? Toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário, se o nosso lar pudesse se transformar, né, numa oficina de trabalho do plano espiritual, né? Como aqui a casa da senhora Isabel. E que, após uma semana de estudos e de trabalhos como essa, né, essa semana de estudos e trabalhos que resultou nesse livro maravilhoso, né, da Sênia André Luiz, a espiritualidade pudesse, né, aguardar o nosso desprendimento do sono e nos falar pessoalmente, né, nos agradecer pelo concurso prestado, né? Ele disse, né? Exprimiu-lhe profundo reconhecimento, falou-lhe de nossa alegria, das oportunidades santas do serviço que a bondade divina nos havia proporcionado. Dona Isabel agradeceu comovidamente, com certeza, né? Quem não ficaria comovido diante desse agradecimento? Dona Isabel agradeceu comovidamente, deixando transparecer as lágrimas da gratidão que lhe dominava o espírito. Nobre Aniceto, disse, enxugando os olhos, se for possível, voltai sempre ao nosso modesto lar. Ensinai-me a paciência e a coragem, generoso amigo. Quando puderdes, não me deixes transviar nos deveres de mãe, tão difíceis de cumprir na carne, onde os interesses menos dignos se entrechocam com violência.
amparai-me nas as obrigações de serva do Evangelho de Nosso Senhor. Né? Olha o que a nossa, né, Isabel está fazendo. Né? Ela está pedindo que, sempre que possível, se for possível, que Aniceto volte, né, ao lar dela. Né? E ela pede para ele, né? Ensinai-me a paciência e a coragem, generoso amigo. Quando puderdes, não me deixeis transviar nos deveres de mãe, tão difíceis de cumprir na carne, onde os interesses menos dignos se entrechocam com violência. Amparai-me as obrigações de serva do Evangelho de Nosso Senhor, por vezes profundas saudades da família espiritual. Olha o que ela está dizendo, ela tem saudades da família espiritual. Profundas saudades da família espiritual me dilaceram o coração. Desejaria arrebatar meus filhos à esfera superior, incliná-los ao bem, para que a nossa união divina não tarde nos planos mais altos da vida. E essas saudades de nosso lar me pungem a alma, ameaçando, por vezes, minha tarefa humilde na terra. Ela era uma trabalhadora de nosso lar, né? Eu acho que o Isidoro também. E essa saudade imensa que ela tem de nosso lar, né? Algumas vezes a deixa, né? Ela fala, ameaçam, às vezes, a minha tarefa humilde na terra. Nobre Aniceto, não vos esqueçais desta amiga pobre e imperfeita. Sei que Isidoro me segue passo a passo, mas ele e eu precisamos de amigos fortes na fé, como vós, que nos reavivem o bom ânimo na jornada dos deveres cristãos. Que lindo, né? Que lindo as colocações da Isabel para o orientador Aniceto. Ela pede que ele volte sempre que possível, que ele a auxilie, né, nas suas melhores disposições nessa tarefa da terra. E ela fala algo muito interessante. Ela diz que, por vezes, a saudade da família espiritual é muito grande. Né? E ela pede para não fraquejar quando essa saudade muito forte bater. Não fraquejar diante das responsabilidades que ela tem a realizar aqui na Terra. A irmã Isabel não pôde continuar, porque o pranto lhe embargava a voz. Aniceto, de olhos brilhantes e serenos, enlaçou-a como pai e falou brandamente. Isabel, segue em teus testemunhos e não temas. Estaremos contigo agora e sempre. Estaremos contigo agora e sempre. Gente, olha só, né? A Isabel ali naquele momento, imagina, né? Eu imagino quão grande deve ser, né, a emoção de qualquer um de nós que, como a Isabel, né, esteja reencarnada, fazendo as suas obrigações aqui na Terra, passando as dificuldades todas, né, inerentes a essa experiência aqui na matéria, sendo alguém que viveu numa colônia espiritual, que tem amigos, que tem a família espiritual no plano maior, né, no plano superior, e que foi reencarnou, tornou-se adulta, casou-se, teve filhos, enviuvou e luta com muita dificuldade. Né? O tempo em que ela estava em nosso lar ficou para trás. Né? Não sabemos quantos anos, né? Quantos anos a Isabel tem. 40, 50, não sei. Não sei dizer, talvez por aí, 40 anos.
né? Os filhos ainda são jovens. Então, ela diz, ela se posiciona como fraca diante, né, de algumas dificuldades e pede ao amigo espiritual que esteja sempre com ela, que não a deixe desanimar, né? Que não a deixe desanimar e não se deixar levar também pela imensa saudade da vida no plano espiritual, da sua família espiritual, que vez por outra ela sente. Né? E aí ela pede a Aniceto que não a deixe só. Ele diz que não se preocupe, não se preocupe. Segue os teus testemunhos e não temas. Estaremos contigo agora e sempre. Olha que alívio, né? Olha que conforto ouvir isso do amigo espiritual. Né? Estaremos contigo agora e sempre. Acreditamos nós, né? Quando a gente olha para trás da nossa vida e relembra momentos difíceis que já vivenciamos, né? E o quanto a nossa fé nos ajudou, né? Quanto a nossa fé em Deus, em Jesus, nos amigos espirituais, nos ajudou a superar esses momentos. E agora, lembrando, né, vendo isso aqui, que a Aniceto disse para essa mãe viúva no desprendimento do sono, né? Estaremos contigo agora e sempre. Eu imagino que ela, ao despertar, obviamente não lembrou disso, né? Não lembrou disso, mas com certeza despertou revigorada, com novas energias, com novas forças para continuar desempenhando a sua tarefa, né? Guiando seus filhos no caminho do bem, chefiando a sua família, né? Uma vez que seu companheiro já havia retornado à pátria espiritual. E ela está ali sozinha, lutando sozinha com todas aquelas dificuldades, sozinha no campo da matéria, né? Lutando contra todas as adversidades, todas as dificuldades, né? Que uma mulher viúva, com 3 filhos pequenos para criar, sem grandes recursos, todas essas dificuldades que ela tem que enfrentar, né? E aí a Aniceto fala, muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa, mas não esqueçamos, filha, que Jesus teve a tarefa e o sacrifício no mundo. Muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa, mas não esqueçamos, filha, que Jesus teve a tarefa e o sacrifício no mundo. Não nos faltará, no caminho redentor, o terno cuidado do guia vigilante que é Jesus. Tem bom ânimo e caminha. E aí vamos lembrar daquilo que Jesus nos disse também, né? No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? Querendo nos dizer com isso que no mundo de provas e expiações onde estamos encarnados, nós iremos passar por muitas dificuldades, por muitos desafios, mas que não devemos esmorecer. E ele dá o seu próprio exemplo. No mundo tereis tribulações, problemas, dificuldades, dores, sofrimentos. Mas tem de bom ânimo, ou seja, não esmoreçam. Não esmoreçam. E lembrem de Jesus, que é o nosso guia e modelo, né? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? Ou seja, Jesus, que é o nosso guia e modelo, venceu, então nós. Se seguirmos o seu exemplo, né? Se realmente tivermos Jesus como nosso guia e modelo, nós também iremos vencer. Né? Não nos faltará no caminho redentor o terno cuidado do guia vigilante Jesus.
tem bom ânimo e caminha. Em seguida, olhando-nos a todos de frente, o nobre amigo exclamou: agora, irmãos, auxiliem-me a orar. E conservando Isabel e Isidoro unidos ao seu coração, Aniceto fixou os olhos no alto e falou com sublime beleza. Vamos agora acompanhar a linda prece que Aniceto fez, né? Nessas despedidas da crosta, nessas despedidas de Isabel, né? E de sua família, na despedida do posto de trabalho, né? Da oficina de nosso lar na terra, que era a casa da senhora Isabel. Aniceto, então, né? Fixou os olhos no alto e falou com sublime beleza, antes, porém, pedindo que eles o auxiliassem a orar. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Quem de nós sabe exatamente, né? A extensão do trabalho que Deus, que Jesus confiou a cada um de nós. Talvez a gente possa ter uma ideia, mas saber exatamente a extensão do trabalho, eu acho um pouco difícil. Eu, por exemplo, acho que não sei, né? Não sei. Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Ou seja, pedindo aqui que a gente não se deixe levar pela vaidade, pelo orgulho, né? Mesmo quando estivermos fazendo aparentemente o bem, né? Quando estivermos fazendo algum tipo de caridade, quando estivermos fazendo algum tipo de palestra, de estudos, não é? Que nós possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo pertence a Jesus, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Aqui, a Aniceto está colocando todos os resultados do trabalho evangélico a Jesus. Está acreditando tudo a Jesus, efetivamente. Né? Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor adorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Isso é um pedido, né, que todos nós devemos sempre ter em mente, sempre formular. Pedir a Jesus, né, que nos ajude a ser seus leais servidores. Que o Mestre Jesus sempre possa auxiliar a todos nós, para que sejamos leais servidores do Mestre. Mestre amoroso, concede-me ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio,
dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa do bem. Jesus, o administrador do planeta Terra, o governador do planeta Terra. Se Jesus tem a seu encargo, o comando, a governadoria de todo o planeta, com certeza, ele pode nos inspirar muito bem, né? Na realização de nossas tarefas. Na condução dos nossos estudos, né? Na condução dos templos da nossa fé, da nossa casa espírita em especial, né? Na condução da nossa web rádio, na condução dos nossos lares, né? Na condução dos nossos empreendimentos profissionais também. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Exatamente. Que tipo de terreno é o nosso coração? Conforme a parábola do semeador, a semente do Evangelho, a semente dos ensinamentos de Jesus estão caindo em nossos corações. Que tipo de terreno elas estão encontrando? O terreno seco da beira da estrada? O terreno pedregoso, com pouca profundidade na terra? O terreno cheio de espinheiros? O terreno fértil, né? Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. E essa casa que nós desejamos que Jesus nos auxilie a construir é a casa edificada sobre a rocha. É a nossa fé viva, a nossa fé forte, a nossa fé bem estruturada, que mesmo diante dos embates da vida, dos ventos e das tempestades, não vai ruir como uma casa edificada sobre ele, né? Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna, essa casa eterna da nossa fé, né? Da nossa confiança na justiça, na bondade de Deus e no amparo de Jesus e dos amigos espirituais. Esta casa edificada fortemente sobre a rocha, que nenhum obstáculo, nenhum desafio, por maior que seja, poderá destruir. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, ser indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Como nós precisamos de indulgência, não é? Nós ainda somos espíritos tão inferiores, tão endividados, que, como disse o apóstolo Paulo, o bem que eu desejo fazer, eu ainda não faço. E o mal que eu não quero mais fazer, esse eu ainda faço. Ou seja, nós ainda não conseguimos ser tão bons quanto a gente gostaria de ser. E, infelizmente, nós ainda cometemos muitos erros que não gostaríamos mais de cometer.
amigo desvelado, ser indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada de teu reino. Aniceto calou-se comovido. Quem não ficaria comovido com essa prece tão linda, né? Aniceto calou-se comovido e de olhos úmidos, contendo a custo as lágrimas do meu reconhecimento, incorporei-me à nobre caravana que seguiria conosco de regresso à nossa lar, né? Desculpe, gente. E assim chegamos ao final, né? E assim chegamos ao final, né, do nosso livro. Que lindo, né? Não poderia ter concluído de forma mais linda do que com essa linda, linda, linda prece de Aniceto, né? Lindíssima prece de Aniceto. E André Luiz, né? E André Luiz diz, né, que Aniceto se comoveu, e obviamente todos que estavam ouvindo a prece também se comoveram, né? Aniceto calou-se comovido e de olhos úmidos, contendo a custo as lágrimas do meu reconhecimento, incorporei-me à nobre caravana que seguiria conosco de regresso a nosso lar. Bem, meus queridos, chegamos então ao final, né? Ao final do nosso livro, Os Mensageiros, e na próxima semana estaremos aqui iniciando, né, um novo livro, que será Missionários da Luz. Então, uma boa noite para todos, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.